Genaro, antes de mais nada, querer parabenizá-lo em nível de reconhecimento por esse trabalho extraordinário que você faz, você que não é idoso, mas que, como um homem inteligente, penetra facilmente nessa realidade que precisa ser melhorada. Não digo mudada, mas melhorada. As considerações iniciais que você fez são extremamente pertinentes. De fato, idade, idoso, não tem nada a ver com doença, com sofrimento, com acomodação. Pelo contrário, é neste momento que nós temos que ter muito mais atividade. Evidentemente que atividades coadunantes, de conformidade com a nossa idade, mas sempre ativo. Eu lembro, não sei se já falei isso aqui, que quando nós estivemos jogando lá na Unifor, os sessentões, na terça-feira que antecedeu, eu fiz uma palestra na universidade a convite deles sobre o tema idoso em atividade, e eu fiz ver exatamente isso, que nós somos dinâmicos, que nós precisamos ter atividade, e que essa história de que o coração tem um risco muito grande para, de repente, ter um ataque cardíaco, isso é a maior bobagem do mundo. O coração doente é completamente diferente do coração idoso. O doente pode estar pulsando no peito de uma criança, há que se ter todos os cuidados. Se o coração idoso é sadio, meu amigo, tem que se dar a ele a atividade para ele continuar sadio. Mas primeiro eu gostaria de pedir desculpas, não apenas a você, mas esse grupo de ouvintes, que eu tenho certeza já é bem numeroso, porque de fato eu entendi que começava 1h da tarde. E se eu não ligo naquela hora, eu ia chegar aqui depois que o programa tivesse terminado. E para mim seria péssimo. Por quê? Porque eu quero participar dessas atividades e principalmente porque hoje me traz aqui um motivo muito interessante. Como você mesmo disse, eu tenho algumas atividades e dentre elas, aquela que eu não abro mão de forma nenhuma, é de estar sempre participando de alguma coisa. E desta feita, nós estamos preparando mais um livro para publicar agora no mês de agosto. Tem até que ver aquela nossa data do idoso, como é que vai ser aquela coisa todinha. A ideia é publicar em agosto. E é um livro novo para mim, experimentalmente novo, por conta de que eu trago poesias que eu ainda não tinha feito. Geralmente meus livros são prosas, são textos, mas agora eu trago poesias junto aos aforismos que dão uma visão que eu tenho sobre a vida do ponto de vista filosófico. Mas interessante é que o livro ele vai trazer a apresentação escrita do padre Cleonor. Eu convidei, ele aceitou, e nós vamos fazer esse lançamento, um grande acontecimento. O conselho com certeza vai estar conosco, que é coisa de idoso falando para o mundo que não tem idade. E aí nós vamos fazer lá, ao lado da igreja, com muita gente. Eu estou imaginando assim um sarau de idosos extraordinários que nós temos aqui, por exemplo, o Raimundo Salles, a Terezinha Salles, nós temos a menina lá de Mundaú, que eu estou esquecido o nome, né? E nós temos muita gente que toca, que canta, que verseja, que declama. Então nós poderíamos fazer assim uma festa belíssima. E eu gostaria, nesse momento, sem desprezar, evidentemente, a participação dos mais jovens, mas trazer o foco para o idoso, né? Os idosos ativos deste município, que precisam mais uma vez ser tocados. E, presidente, dentro das poesias que eu fiz, são muitas, são bem ecléticas, e geralmente é de fundo social, e tem uma que diz: idoso não tem idade. E eu peço permissão aqui para declamar. É assim: idoso não tem idade, tem atitude. E na vivência do seu tempo, que dele se cuide e que não mude o direito ao respeito, seu maior bem. Transitando neste espaço, carrega consigo, passo a passo, os valores que Deus lhe pôs às mãos. Fé, amor e amizade, filhos legítimos da solidariedade que ameniza a dor de quem a tem, fazendo bem sem olhar a quem. Homens e mulheres, idosos, pelo tempo que cumprem nesta lida, cobrem seus direitos nesta vida, valorizem sua presença entre nós. Ergam a voz e com atos e ações eivadas de crenças e verdades, digam ao mundo: nós não somos mercadoria,
não perdemos a validade. E na estocada da vida, da luta, cumprindo o tempo que lhes cabe, leguem aos pósteros exemplos de honra e glória, exemplos de justiça, justiça de Deus chamada dignidade. Então, é um poema que traduz toda essa carência que nós temos de fazer com que o idoso realmente se afirme como pessoa fundamental. Eu digo sempre que quando nós fizemos aquele movimento esportivo, eu digo nós no sentido mais amplo possível, não foi apenas eu, a gente trouxe da camarim, as pessoas tinham saído da sala de visita, estavam na sala camarim, porque depois de 60 anos, na cultura brasileira, das nossas famílias, a gente começa a ficar num canto, de lado, principalmente hoje, com o advento dessas redes sociais, com a tecnologia moderna, que a comunicação é muito própria desta geração. E a gente praticamente vai ficando de lado. Nós não vamos aceitar isto. Nós queremos ir por cento do tablado, nós queremos estar no palco da vida, fazendo a nossa participação. E aí eu fico lembrando, a exemplo dessa ideia de colocar agora em agosto, no lançamento deste livro, uma participação mais efetiva dos idosos, eu fico imaginando se a gente pudesse, né, conseguir um espaço, uma sede, onde a gente pudesse, digamos assim, a cada 15 dias ou a cada uma vez por mês, fazer um encontro cultural envolvendo idosos e, evidentemente, também convidando jovens para participarem desse encontro. Mas que tivesse o alicerce assentado nas pessoas com maior idade. Agora, por exemplo, lembrando a parte esportiva, o Pedro Neto e o Gustavo estão fazendo ali um society excelente, de primeiro mundo, de muita qualidade, eles são muito caprichosos e têm condições para isso. E eu já estou fazendo a eles uma proposta para que no ato de inauguração, se eles não tiverem outra coisa para fazer, já programada, mas se tiver, nós faremos no dia seguinte, jogos de cinquentões, de sessentões e de setentões, para demonstrar para a sociedade trairiense que nós existimos, que nós participamos, que nós temos um trabalho interessante e que nós queremos ser úteis à nossa sociedade. E junto a essa coisa da diversão, da participação lúdica, de jogar, de brincar, de participar, nós queremos também nos envolver nas questões mais sérias. Nós queremos discutir em nível de pessoas idosas que tenham a sua experiência como fundamento principal, discutir as coisas pertinentes à sociedade como um todo. O nosso Trairi, a nossa organização estrutural, o que é que nos falta, o que é que nós temos, não exatamente para o idoso, mas para a sociedade de uma forma geral. Portanto, eu aqui, para lhe passar a palavra, eu queria ler uma outra poesia, para se ter ideia do nível de trabalho que a gente está fazendo. Eu reputo assim muito interessante. Tem aqui Agruras de um Mundo Cão. O livro é o seguinte, uma página é de aforismo, né? São aquelas frases pequenas que trazem uma mensagem filosófica. E aqui eu digo assim, às vezes, somente após a sua morte, os gênios são alvo da curiosidade daqueles que não os notaram em vida. Isso é a coisa mais comum do mundo. Durante a nossa vida, ninguém liga para a gente, dá um bom dia ou boa tarde. De repente, quando você morre, aí as pessoas se apercebem, mas o cara era bom mesmo, né? O Silva Novo, Eliseu Barbosa, Padre Alberto Viana, o Papai Preto, Padre Tomás. Aí é que a gente começa realmente a perceber que a pessoa é importante. Só que o cidadão não está mais aqui. E como seria justo, legítimo e oportuno que a gente pudesse homenagear as pessoas em vida, né? Para que eles tivessem a certeza de que não caminharam para o nada. Então, esse aforismo diz isso. Às vezes, somente após a sua morte, os gênios, ou seja, aquelas pessoas extraordinárias, são alvo da curiosidade daqueles que não os notaram em vida. O outro, são 3 em cada página. A vaidade, sendo cega e surda, não nos permite perceber o melhor do nosso eu. Às vezes a gente faz assim, né? A gente vaidoso, começa a querer ser mais importante do que todo mundo e
como a vaidade é cega e surda, ninguém percebe ela e ninguém ouve ela, aí a gente começa a fazer besteira. E aí pensa que é o dono do mundo. Mais tarde, né, a gente se dá conta de que poderia ter sido diferente. E deixamos, às vezes, de aproveitar o melhor que a gente tem, de ser humano, de ser solidário. E a outra diz assim: a intensidade dos afagos nem sempre reflete a verdade dos sentimentos. Isto aqui é próprio da humanidade. Cidadão é falso, que só o desgraçado chega e encontra, ô, meu amigo, abraça e tudo. Quando o cara dá as costas, diz, mas rapaz, né? É o coxinha, o famoso coxinha, né? Então, quando os afagos, geralmente eles expressam o sentimento que a pessoa está sentindo, mas outras vezes são pura fantasia. E, para ler outra poesia aqui, é um poema, aquele poema clássico, e aqui eu reflito uma realidade. Vizinho à Câmara Municipal, aparece sempre ali um cachorro, um cão. Esse cachorro está arrebentado, semi-morto, né? E aí ele chega lá e as meninas ali da Câmara dão uma comidinha, o pessoal dos gordianos também, mas ele só tem o couro e o osso. E aí eu fiz uma poesia para ele. Diz o título é Agruras de um Mundo Cão. Eu digo, voltei a vê-lo, como em outros dias, couro e osso conformando uma carcaça, que hoje, sem forças para ir à caça, lambe os restos que encontra nas coxias. Aquele cão sarnento, quase demente, largado pela rua ao abandono, um dia teve casa, também um dono, que o enxotou quando o percebeu doente. Com um olhar triste, quase moribundo, ele me fitou e eu logo senti que o velho cão só queria ser lembrado. Ansioso, com vários nomes eu insisti, e o velho cão simplesmente olhou de lado como a dizer, até meu nome eu esqueci. Ou seja, esta é uma realidade. Aqui nós estamos focalizando um animal, um cachorro, porque foi dedicado a ele. Mas na vida humana, quantas situações não são semelhantes a esta, né? Você, na juventude, você é querido, bafejado, ou quando você tem recurso, todo mundo é seu amigo. De repente, o tempo passa e você se sente numa situação adversa, contrária e nem sempre desejada por você. Aí naquela hora você começa o pessoal a lhe botar para fora de casa logo, né? Vá lá e tal, ninguém quer saber de você. Aí no final, você tem aquela ansiedade de ser reconhecido. Mas o sofrimento é tanto que às vezes até o nome da gente a gente esquece, mesmo quando a gente é chamado. Então o livro é muito interessante e daqui para terminar o programa eu vou ler ainda mais pelo menos uma ou outra duas poesias. Nós estamos no programa do Conselho do Idoso. Esse programa está sendo gravado e nós vamos exibi-lo no canal do Conselho do Idoso, no YouTube, logo após conclusão da nossa parte. E eu queria aproveitar ao professor Cláudio e dizer a ele que nós temos muitos temas. Hoje o professor nos traz um tema e eu queria até deixar um convite já para ele para o próximo sábado, porque a gente também precisa refletir sobre os temas políticos que acontecem no nosso Brasil e nada mais do que essa reforma trabalhista, que parece mais uma anedota. Então, professor Cláudio, se no próximo sábado o senhor puder trazer aí uns artigos, umas reflexões das mudanças de bom para ruim, a gente poderia também focar um pouquinho. Eu acho até interessante, porque há uma pessoa no Trairi que é muito combativa e muito conhecedora desta realidade, que é o Lucas, que é filho do Zé Marquinho, um dos nossos idosos. Eu fico imaginando que a gente pudéssemos convidá-lo, né, para que junto aqui a gente fizesse uma reflexão. Ele, do ponto de vista bem detalhado, porque ele vem acompanhado, não apenas porque ser político, porque ele é sindicalista. E uma dos segmentos mais prejudicados nesta mudança é o sindicalismo. Por quê? Porque os sindicatos eles recebiam até então obrigatoriamente, ainda recebem, porque a vigência da nova lei só é para o ano, recebe um dia de salário de cada associado. E a partir desta lei,
A primeira coisa é que não vai mais haver essa obrigatoriedade. E a gente sabe como, infelizmente, a nossa cultura é. Quando nós nos sentimos prejudicados individualmente, nós corremos atrás do coletivo. Corremos atrás do sindicato. Não, o sindicato. Aí o sindicato vai, briga por ele. Na hora que ganha a ação, ele sai de lado e não quer mais nem ser sócio. É próprio da cultura brasileira. Nós somos assim. Nós vamos deixar esse bate-bola para o próximo sábado. O professor já deu aqui uma pincelada, porque é um tema muito forte, até cômico, né? A gente pode até brincar com as coisas que acontecem, muito sério. Mas no próximo sábado, convidar o Lucas do PT para estar aqui conosco, o professor Cláudio. E nós vamos fazer um momento sobre esse. Agora, hoje, né, nós trabalhando diretamente sobre o novo livro que o professor Cláudio já está lançando, né, aliás, pré-lançando. Sim, sim. Em detalhe, pré-lançando no programa do no Conselho do Idoso. No programa do Conselho do Idoso. Pronto. Que honra, né? É uma referência para o programa. E em agosto será o lançamento oficial com um grande festivo ali na praça. Sem dúvida. E possivelmente... Acredito que é possível os Sessentões ser o primeiro time a inaugurar o novo society do Trairi. Nós estamos fazendo essa proposta. Então, inaugurar um society que normalmente quem se identifica de longe são jovens, como que não existisse idosos, inaugurar com idosos é, na verdade, uma grande motivação para que outros idosos também participem desse evento. Eu acredito que se acontecer, professor Cláudio, a inauguração desse novo centro esportivo com os Sessentões, há uma simbologia motivacional impressionante. Com certeza. Porque ficará registrado para o resto da vida, para o resto da história do município de Trairi, que a inauguração daqui, e que se virá de exemplo para qualquer outra cidade, para qualquer estado, para qualquer país, que aquele evento que tecnicamente vocês veem jovens, até porque trata de um society se imagina jovem, mas ele foi inaugurado com pessoas com mais de 60 a mais de 80 anos. Acontecendo dessa forma, eu acredito que seria assim brilhante, extraordinário. Quando você coloca, e eu gostei muito dessa dimensão que você deu, em nível estadual, federal e até universal. Sabe por quê? Esse trabalho que a gente faz com a motivação do esporte no Trairi, não existe em nenhum lugar do mundo. Não é do Trairi, não é da Pararapá, é do mundo. Não há no mundo inteiro uma cidade que tenha 2 times de futebol que joga regularmente há 5 anos, completa 6 agora no dia 22 de novembro, e que esteja trabalhando jovens espiritualmente com idade cronológica que vai de 60 a 87. Isso não existe. É porque, infelizmente, nós aqui ainda não demos conta disso. Mas isso talvez seja o fato mais notório e mais dignificante para a nossa região, não é para o nosso município, não. Então, isto é a proposta que eu vou fazer amanhã. Eu vou estar com o Pedro Neto, que ele vem. E tem mais. A outra ideia é que, se for à noite, por um momento apagam-se as luzes e a gente faz a projeção lá na parede de todos aqueles times de futebol que a gente tem inúmeras fotografias, onde estão Chico Luca, Barbosa, Dãozinho, as várias gerações que sucederam até chegarmos a hoje. Inclusive tem uma foto que eu vou propor, que é a foto do pai do dono do negócio lá, que é o seu Raimundo, faleceu recentemente. O seu Raimundo, nós fizemos um trabalho interessante. Eu sempre tive uma amizade muito grande com a família e assim particularmente com ele, com o seu Raimundo. Ia lá, a gente conversava e tudo, aquele jeitão assim bem durão dele, mas ultimamente ele estava numa situação muito difícil. Aí ele estava sentado na cadeira, né, e com os familiares. Aí eu fiz uma fotografia e peguei uma bola e ele já não tinha mais muito tato, mas ele botou a mão em cima da bola e a bola em cima da coxa. E ele ficou sentado ali. Aí eu levei para o Ivanildo, que é uma das extraordinárias culturas que nós temos na área da tecnologia, com base e com referência na computação eletrônica. Ele é um monstro. Sabe o que ele fez? Eu levei essa foto, tirada dentro da casa dele, na área. Ele tirou a casa, tirou
as outras pessoas que estavam na foto. Ele estava sentado, ele pôs ele em pé. Eu não sei, não me pergunte como, mas ele pôs o seu Raimundo em pé com a bola e depois colocou ele no meio do gramado do estádio Wimbledon, na Inglaterra. Então, essa foto, a gente vai fazer essa projeção dessa foto. É um negócio impressionante. Então, são coisas assim que precisam ser preservadas. Valorizadas. Na nossa memória, a gente precisa colocar isso. E eu até vou sugerir a eles que, com base nessa foto que a gente fez, de repente, tem o filho do Barbosa, que é extraordinário pintor, né? Que reproduz com facilidade, né? Para fazer essa foto lá, para ficar permanente, o Márcio, né? E quando a gente, ligeirinho aqui, nós falamos lá no Ivanildo, no Márcio, e falaremos em 10 ou 12 ou 13 ou 15 artistas trairis, Luciano Lucas, e vai, que são extraordinários, e que nós, nos idosos, vamos fazer uma parceria, evidentemente com a sua iniciativa, e nós aqui nos acompanhando, uma parceria com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Ação Social, para a gente ser, eu não digo a mola propulsora, mas ser, sem dúvida, alguém capaz de unir a experiência que nós temos, nos vários setores, porque aí é uma coisa nossa. Eu digo sempre que experiência de vida, só quem dá é a idade. Então, se eu tiver 50 anos e você tiver 20, com certeza eu tenho mais experiência de vida que você. Não tem, você pode ser rico, preto, branco, azul, amarelo. Não interessa, porque a experiência de vida só é conquistada com a idade. Então, se a gente juntar essa turma de idosos que o Trairi tem ativos, fortes, nós vamos encontrar histórias, cultura, informação, conhecimento que o Trairi precisa. E muito. E nós vamos conseguir isso. Professor, eu falei sobre essa simbologia desse momento porque ela é gritante. Um society, que assim, é o primeiro society que nós temos assim de grande porte no município. De qualidade, muita qualidade, de primeiro mundo. Assim, né, nós temos outros, mas de uma referência de outro mundo, assim, uma referência moderna, realmente esse é o primeiro. E se acontecer, né, dos organizadores, dos proprietários absorverem a sensibilidade que inaugurar com o único time que se existe no Brasil de sessentões, onde existem os dois times que vão ali, na verdade não é jogar, é fazer show, né? Um show de atletismo para a plateia, certo? Onde eles vão mostrar ali os seus talentos e, claro, disputar também, mas de uma forma, na verdade, que é um show de talentos. Isso vai ficar gravado na história. Acredito que será motivo de sensibilizar outras cidades, o próprio município, os próprios idosos do nosso município de Trairi, que eles também são atletas. E eu gostaria muito, professor, o senhor pode levar essa fala que nós tivemos no programa do Conselho do Idoso e essa reflexão de que isso é um ato inédito. Sem dúvida. Porque, normalmente, a gente acompanha as grandes inaugurações de estádios olímpicos que acontecem no país e no mundo, e eles apresentam aqueles mais novos, aqueles mais bonitos, aqueles que estão no auge, mas eles não apresentam aqueles que construíram o futebol do mundo. E outra coisa, geralmente nesses momentos de inauguração, as pessoas, as instituições têm a preocupação de apresentar a beleza calcada na juventude. É beleza, é juventude, é útil. Mas, sem dúvida nenhuma, que talvez muito mais significativo seja trazer para a ambiência de uma inauguração festiva, evidentemente, a presença de idosos que não desqualificam o evento. Pelo contrário, qualificam pela sua participação efetiva. Essa é a argumentação que eu vou usar. Eu estou aqui até fortalecendo, porque essa troca de ideias ela serve como um ensaio para esse momento final. Sem dúvida, sem dúvida. E esses idosos jogadores são pais de atletas, sim, são chefes de famílias, são referências pela sua construção que tem nas suas localidades, e eu acredito que a arena ficará pequena com certeza, para tantas pessoas que vão querer ter a curiosidade
Às vezes a primeira vez. Olha, se forem para lá 10 pessoas de cada atleta, nós vamos ter 600 pessoas lá, só pessoal de casa. Vai ser gente em cima dos muros. Mas olha, voltando aqui um pouquinho ao livro, abrindo outra página aqui, aí tem Falar com Deus, é um poema que eu fiz, o título é esse, Falar com Deus. E a gente, às vezes, a minha abordagem é porque às vezes a gente fica meio sem graça, meio perdido na vida, né? E às vezes procurando Deus nas igrejas, sei lá, ouvindo alguns missionários. E isso é bom, isso ajuda. Mas o Deus que a gente, na minha visão, as Deus que a gente deve procurar está aqui, dentro de cada um de nós. E é sobre isso, espelhando mais ou menos essa ideia que eu fiz esse poema. E na página que antecede, tem 3 aforismos. Um deles diz: quando as forças contrárias se nivelam, prevalece o equilíbrio e o respeito. Isso é muito próprio da sociedade brasileira. Quando na sociedade brasileira um rico discute com um pobre, geralmente o pobre ouve mais do que o que fala. Porque em princípio a estrutura já é diferente. Por isso eu digo, quando as forças contrárias elas se nivelam, e aí não é do ponto de vista material, é do ponto de vista cultural, do ponto de vista do entendimento, da razão, da verdade, aí prevalece o equilíbrio e o respeito, porque ninguém pisa em ninguém. O outro, o empenho por si só não vence a luta. É indispensável que a ele se junte a clareza dos objetivos que se pretende alcançar. Né? Não adianta você ser interessado, lutador, não adianta o presidente do conselho correr atrás, falar um com o outro, se ele não tiver um objetivo. Se o conselho não tiver uma meta, um planejamento, isso não vai valer de nada. Agora, se ele tiver um planejamento, como sei que o nosso conselho tem, aí sim, você vai conseguir apoio para aquele objetivo. Por isso é que diz, não vale a pena só o empenho. É preciso que você alie ao seu empenho o seu objetivo, que aí tudo que você conseguir contribui para aquela conquista. E o terceiro diz: na dolência do descaso, deixamos que se esvaia a nossa autoestima. Muitas vezes, caminhando pela vida, a gente está tão desmotivado, tão sem vontade, né? Sem gás. E quando você começa a desgrudar das coisas da vida, aí a primeira coisa que você perde é a sua autoestima. Você começa a achar que você não vale nada mesmo, que você não tem valor, que você não é capaz de coisa nenhuma. Por isso é que o aforismo diz: na dolência do descaso, deixamos que se esvaia a nossa autoestima. Nunca devemos permitir que isto aconteça. Eu digo sempre que todo mundo pode não gostar de mim, mas eu não posso deixar de gostar de mim. Nunca, nunca. Bom, então, o poema Falar com Deus. Sou parceiro do tempo, e nele eu vivo sem vontade, rabiscando a minha história. Texto simples, de importância irrisória, impessoal, como um ato compulsivo. Ao meu Deus eu recorro de vez em quando me perco nas curvas do caminho, mas o carteiro dos céus, aquele anjinho, de propósito me deixa esperando. Assim pensava, mas agora eu percebo que anjinhos nem respostas a mim virão, trazendo as soluções com que eu sonho. Pois, para saber o que devo fazer ou não, basta que vença a letargia em que me ponho e consulte a Deus, bem aqui no coração. Então, não adianta você se perder buscando inutilmente esse Deus, se você não fizer uma reflexão, uma introspecção e ver o que é que você tem aqui no coração. Porque aí você fica esperando que a solução venha, não, vai acontecer um milagre, está ruim, mas se Deus quiser vai ser assim, vai ser assado. Aí é quando eu digo que os anjinhos parece que não me ouvem e não vêm trazendo a solução que eu quero. Mas sabe por quê? Porque eu devo começar procurando dentro de mim mesmo. No dia em que cada criatura humana resolver consultar a Deus, que está dentro do coração dele, não tem problema sem solução. Pode ter certeza. Eu queria, professor Cláudio, ele está trazendo um livro de aforismo, seus pensamentos filosóficos e sonetos.
E ele falou no começo do programa, professor, o senhor falou que normalmente escreve os aforismos e os contos, né? Exato. Mas poesia no sentido de soneto, não. Mas eu estou vendo aqui que o professor ele estava fazendo corpo mole. Porque os sonetos estão versados, 2 quartetos, 2 tercetos, sendo que o último verso do último terceto ele se sobressai, ele fecha com chave de ouro. E tem também uma mão muito boa para a reflexão de poesias de soneto. E com certeza também para poesias de quartetos, aquelas que são 4 quartetos, como também as outras maiores. Mas a poesia mesmo, que às vezes é bem reconhecida no sentido clássico, são os sonetos. E o professor ele abrilhanta o livro com vários sonetos. Professor, recentemente eu estava fazendo uma reflexão. Eu passei uns 8 anos no Conselho Tutelar, fiz o que pude, não pude me recandidatar porque a lei não dá direito, mas acredito que a sociedade aprovou o trabalho. No entanto, no Conselho Tutelar, eu militava por direitos de crianças e adolescentes e, às vezes, até fetos, antes de nascer, no sentido de primar pela vida que se gera, porque o direito à vida ele se inicia já desde a sua formação. E aí, então, eu lutava, eu defendia interesses de outras pessoas, que ali era o meu trabalho. Mas hoje, quando eu defendo o direito do idoso, quando nós debatemos aqui, maturando uma ideia de um evento que se aproxima, no sentido de fortalecer argumentos, eu estou brigando, eu estou lutando pelos meus direitos. Porque como eu vou chegar a idoso, então quando lá chegar, esses direitos conquistados, que hoje estão sendo construídos, eu irei desfrutar. Então, diferente do trabalho exercido antes, hoje eu milito em prol dos meus futuros direitos. É muito diferente isso, professor. Porque hoje eu estou brigando por coisas que eu vou desfrutar. E no passado eu militava por direitos que outros iriam desfrutar, e claro, com muita felicidade, com muito prazer, porque a gente zelava pelo aquele direito. Mas hoje eu zelo pelos meus futuros direitos. São esses extremos que a gente reflete. Também queria dizer, professor, que como o jogo a gente podendo fazer uma participação de goleiro ou de gandula, a gente está à disposição. Com certeza. A gente está à disposição, porque assim, só tem que fazer um preparamento físico, lógico, mas eu acredito que a gente chega lá. Porque assim, esse jogo vai ser o jogo do século, viu? Vai, sem dúvida. Vai ser assim, uma coisa fantástica. É um fato marcante mesmo. Eu deixo aqui essa entradazinha para ver se cola. Sem dúvida, sem dúvida. Mas interessante. Eu ainda tinha aqui outra coisa. O senhor falou sobre aquele cachorrinho da Câmara. O Conselho do Idoso, ele, dentro do seu regimento interno, ele coloca que o Conselho, né, presidência e conselheiros, deve, não atrapalhar as suas funções, acompanhar a reunião de câmaras, sindicatos, associações, porque as coisas acontecem nesses eventos. E o presidente ficando preso, ou o conselho não podendo acompanhar as coisas que acontecem, além de não ter a informação, ainda fica além do que está acontecendo. E aquele cachorrinho, eu tenho visto mesmo ele, da forma que o professor aí citou, e eu penso, rapaz, como é que pode? Aí eu me pergunto, eu digo, não é possível. Porque assim, também o município deve um pouco se preocupar, e aí a gente fala até de uma forma mais geral, com essa questão desses animais, porque hoje tem muitos animais, como o cachorro mesmo, expressivamente, que estão numa situação de rua e de abandono, que tiveram seus donos, que foram mimados, que foram bem criados, mas que talvez, no cansar da idade, foram deixados descartados. E hoje eles andam na rua perambulando, e onde é mais agradado com alguma coisinha, eles ficam.
Mas assim, fica essa nossa fala para que o município, no sentido até de pedir, o que é que pode ser feito para que esses animais tenham, né, a gente fazer aqui uma similar, né, um asilo, um lugar de descanso, um lugar mais de repouso, para que não fique numa situação de penúria dessa. Então, eu não sei bem como é que procede isso, mas aproveitando que o professor deixa, eu tinha muita intenção de falar isso. E também, Genário, é uma questão de saúde pública também. Também. Ninguém sabe qual é a doença que aquele animal tem. A gente se apieda dele, ajuda, alimenta, mas o que eu percebo hoje é que ele não tem melhorado muito, não. Então, ele precisa de um tratamento. Porque se ele não for tratado, ele será com certeza um transmissor de doenças também. Pronto. Então, eu preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. Eu não sei, professor, como é que pode ser feito isso, mas assim, eu e o senhor, aí eu queria me disponibilizar. Sim. A gente poderia até falar com o nosso presidente da Câmara, já que ele é assíduo às sessões, não perde uma. Não, sem dúvida. Não perde. É o primeiro que chega e o último que sai. Então, já que ele também é assíduo, né, usando ele em nome de todos, a gente poderia ver com o nosso presidente qual seria uma viabilidade legal de um projeto para que se disponha uma verba, um local específico, tanto para o cuidado como tipo para o tratamento e a doação. Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Estando bonzinho, todo mundo quer. Mas daquele jeito ali... A sua ideia realmente é fabulosa. Você é um rapaz muito inteligente. Vamos ver isso, professor, vamos ver. E você falou do presidente e eu reforçaria. A Câmara Municipal de Itrairi hoje é uma Câmara muito participativa. Eu estou na chefia do gabinete esse primeiro semestre e em função dessa minha profissão de educador, de professor, de estar na sala de aula durante tanto tempo, a gente aprende a conhecer as pessoas, sem dúvida. E ali eu identifico uma Câmara participativa, evidentemente, e também até para o brilhantismo dela, há altos e baixos, né, uns e outros, mas no geral são pessoas capazes que mesmo dentro das suas limitações políticas e limitações até pessoais, mas ainda assim todos eles, e principalmente o conjunto, a Câmara, consegue fazer um trabalho muito interessante. Há que se ressaltar, inclusive, que a Câmara Municipal, ao terminar esse primeiro período legislativo, fez duas coisas muito interessantes. A primeira delas é a gravação de um texto que será encaminhado aqui para a emissora e para outras, dando ciência do conjunto de ações que foram desenvolvidas pela Câmara Municipal de Itrairi durante o primeiro período legislativo. A outra é uma publicação literária que a gente fez, a Câmara fez, onde então estão colocadas as ações da Câmara e os momentos mais marcantes da participação da sociedade, das associações, utilizando o nosso auditório, o auditório Álvaro Martins. Ações da Câmara, visita que a Câmara fez a Brasília, enfim, todos esses detalhes estão nessa revista chamada CMT Notícias. Então são coisas muito interessantes. Essa Câmara tem tudo para deslanchar. A revista ela vai ter periodicidade, professor? Semestral. Pronto. A cada 6 meses. Isso em princípio. Mais tarde, dependendo do acúmulo de notícias, de informações, a gente pode fazer trimestral ou até mesmo mensal, quem sabe. Mas aí eu queria aproveitar mais uma vez, faço a leitura aqui de uma outra poesia. Na página anterior vem os aforismos, o que diz: a educação alarga horizontes, planta esperanças e alimenta expectativas. Nada mais legítimo. Sem educação, isso aqui é quase nulo. A educação, ele alarga os horizontes. Você nasce, você se cria no seio da sua família e os teus horizontes estão na dimensão do seu ambiente familiar. Quando você vai para a escola e tem contato com a educação de qualidade, você começa a conhecer outro lado do mundo. Então, teus horizontes se alargam. Planta esperanças, porque às vezes, por mais simples que seja a tua família, quando você tem acesso à educação, e os exemplos estão aí,
você sai de famílias simples, sem muitas condições, para se transformar em extraordinárias pessoas públicas, profissional liberal de muita qualidade. E alimenta expectativas. Quando você começa a frequentar a escola, você começa a acreditar que é capaz e que o mundo não foi feito para uns, mas está à disposição de todos. O outro aforismo diz assim: somos a essência da vida e nela devemos arbitrar as nossas ações. Isso aqui é um cutucão violento, com uma coisa assim bem agressiva no comodismo. Nós, a criatura humana, nós somos a essência da vida. Então nós é que temos que arbitrar, nós é que temos que fazer com que as pessoas se apercebam que nós existimos e não sermos, às vezes, tão egoístas que não coloquemos o nosso potencial em benefício de todos. O terceiro diz: concordar por conveniência é renunciar ao direito de afirmar a própria opinião. Isso aqui é fundamental. Muitas vezes, no decurso da vida, nos ambientes, por questões menores, você ouve, tem certeza da sua opinião, mas como o cidadão lá é o meu patrão, é uma pessoa importante, é um político de nomeada, eu prefiro concordar com ele. Se eu concordo apenas por conveniência, eu perco a oportunidade de dizer o que eu penso. Que às vezes está todo mundo esperando que eu diga alguma coisa. E todos nós somos capazes de dizer alguma coisa importante. E a poesia faz uma reflexão sobre a vida como um todo. O título é Nos Meandros da Vida, ou seja, nas entrelinhas, nos caminhos, nas veredas. Diz assim: e para além do canto, do riso, do pranto, da dor e da alegria, fez-se a necessidade de viver, de existir. Para que dos braços o abraço, do aconchego, do regaço o aconchego, dos lábios o conforto das palavras e o calor dos beijos, a afogar em carinho os que, em solidão, não conseguem amar. Para que dos olhos a compaixão vertida em lágrimas escorram por sobre a face e lavem dela a indiferença, revelando as marcas das feridas deixadas pelo sofrimento. E entre expressões dissimuladas e sentimentos contidos, segue a vida. Para muito além da dor, da alegria, do riso e do pranto, ao sabor do vento, no limbo das vontades, indolente, sem ter para onde ir, aguardando nas esquinas do mundo uma existência plena e plana, que o passado prometeu ao presente e ao futuro em histórias de trancoso, contadas em volta das fogueiras de ilusões, relatos que se confundem na imaterialidade das entrelinhas, nos labirintos das parábolas, interpretadas ao sabor inebriante das paixões, na ausência da razão. Um princípio obscuro, um final impreciso, um destino a traçar. Um desejo de ser, 1000 razões para viver. Então, essa aqui é muito interessante. Muito ela coloca pontos fundamentais, né? Mas que, na sua essência, diz uma coisa que é fundamental. 1000 razões para viver. Não adianta... Você pode ser pobre, rico, analfabeto, letrado, intelectual, político, ladrão, o que você for na vida, sempre haverão 1000 razões para você continuar vivendo. Você não pode renunciar à vida. Não apenas no ato digamos assim, extremo, de pôr fim à sua própria vida, mas a coisa mais agressiva é você pôr fim à sua vida, você ainda em vida, vivendo. Quando você tem a sua vida, a sua energia, a sua força, valores que Deus lhe deu, e você renuncia ao direito de ser útil, de continuar vivendo, essa que é a pior das mortes. Realmente, você morrer em vida, você renunciar ao direito de exercer a sua capacidade, os seus valores, pelo amor de Deus, é a última coisa que pode acontecer. Eu queria só frisar em cima do que o professor Cláudio está comentando, é a questão da nulidade. Muitas vezes, quando nós somos jovens, para não perder determinados abonos ou determinadas situações, concordamos de cabeça baixa. Mas pensar que um idoso de mais de 60 anos, aposentado e dono do seu nariz,
preservar essa cultura que não deve ser nem aceita ou absorvida por jovens ou adultos, é algo assim de se imaginar que não tem jeito. Porque o idoso, ele chega na sua plenitude de tempo, de vida e de experiência e de mínima condição de sobreviver, independente de qualquer pessoa ou de qualquer emprego ou de qualquer patrão. Então, o idoso, ele é, dentro de uma ideologia, uma classe, a classe de pessoas mais independentes que devem existir em uma nação. Tanto porque já construíram, porque conhece por experiência muitas ciladas da vida, que cala a boca e que silencia e que silencia a mente, a razão, como ele hoje tem a sua independência financeira e a sua independência intelectual, porque ele sabe o que está se passando. Então, o idoso, ele é convidado a fazer parte efetivo da sociedade, no sentido esportivo, entretenimento, político, no sentido empresarial, no sentido do trabalho. A aposentadoria não é um atestado de invalidez ou um atestado de parar de funcionar e agora o meu espaço é no fundo de uma rede se balançando de barriga para cima após almoçar e após jantar. A aposentadoria não é isso. A aposentadoria é um atestado que agora eu sou eu de verdade. Se até aqui eu não fui, daqui para frente eu sou. E a gente fala isso em situações extremas. Mas nós estamos trabalhando nessa linha. Conselho do Idoso, professor Cláudio, que faz parte do Conselho do Idoso também. E todas as outras pessoas que eu citei por aqui, eu vejo muito Sabá falar isso, na libertação, embora não fale assim nessas palavras, mas a conotação é essa. Também seu Zé Marquinhos, que foi colocado como exemplo, a ideia da libertação. Então, o idoso, ele precisa abraçar a sua causa. Eu agora posso mudar. O idoso pode fazer uma faculdade, o idoso pode participar de todos os cenários sociais e políticos do município. Então, o idoso, se não foi os jovens, serão os idosos que irão mudar a nação. Eu faço esse paralelo com relação àquelas mulheres, professor Cláudio, que sentaram na mesa do senador e o senador indignado quis tirar uma força e aí os lá de baixo gritaram, não faça isso, não vou aí. E ele ficou muito receoso, filmado e as câmeras, e ele deu uma de educado e só se trubicou. Mas eu vou lhe dizer, mulheres macho, iguais àquelas, é bem pouquinho no Brasil. As mulheres macho, mulheres valentes. E elas não empataram a votação não, mas elas deram um trabalho fenomenal. Então, é esse tipo de situação que nós temos que abraçar. Nosso papel enquanto idoso, de libertador, nosso papel enquanto jovem e nosso papel enquanto adulto. Nossa mente não pode ser aprisionada em qualquer uma das circunstâncias. E essas reflexões que são feitas aqui, e eu fico muito feliz com o professor Cláudio com a sua presença, porque ele nos traz uma carga de 70 anos de experiências diversas, em outros universos, em outras formas, em outros cenários, em outras plataformas políticas, em outras plataformas universitárias, em outras plataformas de trabalho e nas mesmas plataformas do Trairi. Porque não abandonou o Trairi e só apareceu depois de 50 anos, depois de aposentado. Mas esteve no Trairi e em outras plataformas, sequencialmente acompanhando todos os momentos. Então, a experiência, certo? O diapasão, a formação, a prática, que o professor Cláudio soma na vivência desses dois mundos, a melhor coisa que nós fazemos é sentar no pezinho do rádio ou se deitar num momento como esse e ficar se balançando numa rede e depois sair com a mente fortificada. Porque quando nós estamos parando, escutando boas coisas, nós estamos fortalecendo a nossa mente. E quando nós fortalecemos a nossa mente, nós saímos pronto para as batalhas,
pronto para as guerras. Então, eu queria deixar essa reflexão, para os nossos amigos ouvintes, certo? Que a paz esteja com todos eles. E que a gente não participe da nulidade, que a gente seja pessoas que pensam e pessoas que trabalham e que agem. Professor, só após essa reflexão, eu queria dizer que eu também gosto de escrever, às vezes, alguns sonetos. Sim, sim. E até tenho alguns escritos, alguma coisa assim. Mas o senhor vem me estimulando a se organizar mais um pouquinho. E eu posso ver a presteza, a qualidade e a rima e a métrica e a frase, porque o soneto é uma coisa que não é o verso livre, mas que eu citei naquela parte o soneto, mas o senhor também nos versos livres se sai muito bem. Então, parabéns ao professor Cláudio com relação ao trabalho, certo? Eu digo isso, não apenas por ouvir e gostar, certo? Mas por ter conhecimento métrico e conhecimento de rima e conhecimento literário, porque também eu escrevo algumas coisas dentro dessa linha literária, né? Claro que os estilos são diferentes, não pode existir dois estilos iguais, todos os estilos eles representam uma pessoa, igual uma digital. Isso se chama individualidade. Mas o todo, o corpo, eles são todos iguais e eles são todos semelhantes. Então, assim, tá de parabéns, literalmente falando, certo? Tecnicamente falando. E o mais bonito é a essência das rimas e a essência das frases e efeitos finais, onde a pessoa toma um choque e sai atordoadozinho. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Então, parabéns, professor, de verdade. Bom, primeiro te agradecer pelo comentário a respeito do trabalho literário. Sem dúvida, você é uma pessoa qualificada e o seu comentário é, para mim, muito importante. Depois, voltar a uma citação que você fez, que eu julgo da maior importância, a questão do aposentado. Aposentadoria não é fim de linha. Pelo contrário, é um começo, é o início de alguma coisa nova. Porque se eu sou um funcionário e eu frequento diariamente o meu trabalho, muitas vezes trabalhando 8 horas por dia, eu vou ter pouco tempo para mim. Eu vou trabalhar para a empresa e realizar um trabalho que foi programado para que eu concluísse, eu cumprisse. Então, quando chega a aposentadoria, e eu senti essa observação que você fez, você como que adquire uma liberdade. Bom, o tempo agora é meu. Esse é o momento que eu tenho para mostrar do que é que eu sou capaz e que a empresa não precisava e nem interessou sem conhecer. Então, ser aposentado é um privilégio. Não para oferir, sem precisar trabalhar, um salário. Não. É para ter a oportunidade de, sem precisar cumprir com o horário programado, trabalhar talvez até muito mais horas, mas para explicitar, para demonstrar, para expressar o que você pensa e aquilo que você é capaz. Que muitas vezes a empresa não estava interessada. A outra coisa é dizer que acabei de receber uma ligação que eu reputo da maior importância. Primeiro, pela iniciativa. Quando alguém liga para um programa, ele já começa a demonstrar que está valorizando o programa. E para nós que estamos aqui, quando a gente está aqui atrás do microfone, a gente pensa que a gente está só. Então, quando alguém lá na outra ponta faz uma ligação, você começa a dimensionar um mundo muito maior que está lhe ouvindo e, a partir daí, ter muito mais responsabilidade do que vai dizer. Quem ligou para nós foi a Marilda. Ela é uma das pessoas mais atuantes desse município. E ela fez parte da minha infância, da minha juventude e agora da nossa idade madura. E ela, que eu, por sorte, eu tinha acabado de, há pouco tempo, falar do avô dela, que foi uma das pessoas mais prestativas e mais capazes do Trairi. Um autodidata extraordinário. Eu já tive a oportunidade de falar outras vezes, que é o Papai Preto. É o José Margarida, mas eu o conhecia como Papai Preto. As pessoas todas carinhosamente o chamavam assim. E era o avô da Marilda. Por via direta, está aí a Marilda com essa sua participação efetiva na vida pública
do nosso município, na vida social, na vida religiosa, dando uma demonstração de que o Papai Preto se foi, mas deixou a herança perpetuada na sua família, nos seus descendentes. Marilda, muito obrigado por ter ligado. E sem dúvida que nós vamos fazer, e essa é a intenção aqui do nosso presidente, uma arregaçada de mangas muito grande, ampliando os limites desse conselho, para que a gente possa realmente acontecer nesse Trairi. E aí nós vamos incomodar muita gente no sentido positivo. Mas para encerrar, já que eu tenho uma programação daqui a pouco, eu queria mais uma vez ler aqui mais uma página. Na página anterior, os aforismos, como eu já disse, e aí na posterior, a poesia. Os aforismos dizem assim: quando me vier buscar a morte, eu irei, não sem antes segredar-lhe que guardarei eterna fidelidade à vida. Quando a morte vier, eu não vou ficar feito um louco, não, aceito. Agora tem uma coisa, quando ela chegar eu vou dizer que na realidade eu vou com ela, mas eu guardarei eterna fidelidade à vida. A vida que me permite decidir o que fazer, o como fazer, aonde e quando fazer. E essa liberdade, esse direito, esse princípio de liberdade, eu não quero perder. Então, quando a morte vier, eu irei. Tem jeito, mas eu vou logo dizendo a ela, eu guardarei eterna fidelidade à vida. O outro diz, o tempo passa e não se curva para apanhar os que tombam no caminho. E essa é uma realidade. A vida está aí. E cada um deve se manter de pé, dentro das suas possibilidades. Porque o tempo passa e ele não se curva para apanhar quem caiu, não. Quem caiu, o tempo passa por cima. Então, nós não podemos permitir que isto aconteça. Nós temos que cumprir o nosso tempo. E esse tombo aqui não é uma queda física, é a anulação, a autoanulação. Você se excluir do mundo. Você deixar de se sentir importante ou capaz de alguma coisa. Então, esta é a grande realidade. E o terceiro diz assim: a mão que se estende há de quem encontrar outra mão estendida em sua direção. Entre os gestos de relacionamento, os muitos que existem, uma das coisas mais comuns, mais democráticas é o aperto de mão. Então, quando uma mão se estender na tua direção, no mínimo, tu tem que estender a tua para acolhê-la na formação, né, do toque de mão. Isso é fundamental. E a poesia diz assim: vale a pena sempre. Aí diz assim: essa é a minha visão da vida, essa minha luta, né? Eu digo sempre: se infinito fosse o meu tempo, o tempo que eu ganhei para viver, simplesmente eu o deixaria acontecer no compasso do livre e solto vento. Os meus sonhos, enfim, se tornariam realidades no tempo, eternizadas, para que fossem tão acalentadas como elas bem assim o mereciam. Mas o tempo é finito, eu bem sei, e já posso até mesmo perceber o quanto de viver ainda me resta. Contudo, sem jamais esmorecer, farei da minha vida uma festa até quando a tal morte aparecer. Eu não quero nem saber quando é que ela vem. Então eu vou fazer da minha vida uma festa, alguma coisa produtiva, útil, capaz de contribuir. Quando ela chegar, chegou, né? Mas até lá, eu não vou fazer como o peru que morre de véspera. Mas teve uma coisa que você disse que, para encerrar, eu deixei bem para encerrar. Isso é um elogio extraordinário que me fazem. Quando me distinguem como um filho do Trairi, que apesar de ter tido muitas oportunidades e ter estado fora muito tempo, nunca deixou de estar no Trairi. Durante esses 40 anos que eu morei em Fortaleza, eu vim todos os finais de semana a Trairi, a não ser que, representando a escola, eu estivesse em outro estado do Brasil, e em uma ou outra oportunidade que eu tive
oportunidade de compor a representação da escola fora do país. Mas se eu estivesse em Fortaleza, não havia a menor possibilidade de eu ficar em Fortaleza. Eu vinha para Trairi. Inclusive, isso criou uma certa dificuldade de relacionamento com a minha família por conta disso. Porque eu quero um bem tão grande o Trairi que quando chegava na sexta-feira, o pessoal da escola técnica dizia assim: Cláudia, pai, na sexta-feira o teu carro já começa virado para o lado do Trairi. Mas é porque é aqui onde eu me sinto útil. Apesar de ter tido oportunidades e ter cumprido com essas oportunidades com muita qualidade, eu diria, mas é no Trairi que eu me sinto bem. Eu digo sempre o seguinte, que os grandes amigos meus são os amigos de infância, os amigos que eu conheci, os que eu cultivei, os que eu cultivo, como você e tantas outras pessoas, com idade diferente, mas com o mesmo entendimento, com a mesma maturidade intelectual, e isso para mim é fundamental. Eu brincando, outro dia, disse o seguinte, eu gosto de chegar ali na praça, aí fico na esquina da praça olhando no rumo do caminho do cemitério, mas não é para ver o cemitério não, porque ali me parece é que está o centro do mundo. Outro dia eu disse Sabá, o centro do mundo para mim é aqui, esse espaço ao lado da igreja, onde eu aprendi a ser cristão, onde eu vivenciei a minha alegria infantil, onde eu joguei bola ali arrancando os dedos dos pés, as unhas, mas brincando com todo mundo, aonde eu fiz as minhas idas e vindas na direção das crenças, da fé, aonde eu encontrei em noites brilhantes, quando a gente morando em Fortaleza vinha para as férias e ficava aqui naquelas férias brincando de lado direito, de cair no poço, aquelas brincadeiras inocentes de salão que a gente fazia na calçada da igreja. A calçada da igreja era o encontro da vida do Trairi. E para mim, quando eu olho para aquele canto, eu imagino que alguns dizem que está em Nova York, está no centro do mundo. Eu digo o contrário. Está no centro do mundo, está ali, ao lado da igreja, no centro do Trairi. É um lugar sagrado para mim. E com isso eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos que nos ouvem. Porque eles serão os propagadores, os multiplicadores das nossas informações. E com certeza que, saindo do microfone, do estúdio, nós vamos começar a trabalhar nas ruas, fazendo o cadastro dos nossos idosos e convidando para participar conosco aqueles que não têm idade suficiente para estar cadastrado no conselho, mas que estará cadastrado no nosso coração e nas nossas atividades. Vamos começar a planejar conjuntamente esse lançamento do livro, que leva a apresentação do Padre Cleonor, e que inclusive eu me esqueci de dizer, o valor do livro é de R$15, e R$5 vai ser doado para a campanha do templo, de recuperação do templo, que não apenas as pessoas têm que olhar a igreja do Trairi, não apenas como um templo religioso, mas como um templo da cultura do nosso município, que é tão carente disso. Os nossos prédios, alguns deles, como a cadeia pública, como o mercado público, foram demolidos. Então, o que nós temos hoje de antigo é a igreja, que fala da nossa cultura. Eu, inclusive, esteve fazendo uma visita lá à Reforma, conversando com o Padre Cleonor, eu vi as fundações. Ali, vizinho ao altar central, tem só de alicerce de alvenaria que é assentado em cima de pedras. Tem 2 metros só de alvenaria abaixo do chão. E abaixo daquela alvenaria deve ter uns 2 metros de pedra. Então, era uma construção extraordinária. Aí tem outros fatos que o padre faz questão de não divulgar agora, a respeito daquela história do sepultamento de padres ali na igreja, e isso depois será bem colocado. Mas o fato é que ali a gente ficou refletindo e eu fiquei imaginando. Aí eu fiz uma analogia. Quando lá em casa o papai ainda era vivo e foi arrancar o piso de cimento da casa que foi construída em 1954 pelo Melquíades, aí convidou o Raimundo Bonequeiro, que é neto do seu Melquíades, para ele tirar aquele cimento e colocar ali as lajotas. Aí o papai disse para ele: olha, tu está desmanchando o trabalho que o teu avô fez. Aí eu contando isso para o padre Cleonor, eu disse: padre,
Agora imagine os pedreiros, quem foram os pedreiros, quem foi o amassador de barro, quem foi o carregador de pedra que fez essa igreja há 300 anos atrás. Ah, meu Deus, eu queria ter o poder, não é de olhar o futuro não, porque de repente eu não estou mais lá. Eu quero olhar o passado, onde eu nunca estive, e quero tomar conhecimento dele, do que ela conta, do que ele traz, do que ele informa. Se a gente pudesse fazer isso, era fundamental. Sabe por quê? A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ele ser esquecido. Porque ele pode até morrer, mas precisa ser lembrado. Zé Nery precisa ser lembrado pelo trabalho que fez, como professor que foi, né? Volta a falar no Papai Preto, no Manu, que ia comprar peixe lá na praia e voltar em cima daquele burro dele. João Sol, que a gente cansou, eu criança, a gente ficava ali no mercado, tinha assim uns combongó, não moderno, era um tijolo de quina, olhando quando ele apontava lá no início da volta do S, aí corria todo mundo, porque ele geralmente vendia o peixe lá na casa dele. O Arthur Guilherme, poeta extraordinário, enfim, todas essas pessoas que precisam ser catalogadas e trazidas para a baila do dia de hoje, das nossas gerações. E há uma coisa que eu não entendo, não compreendo, como é que nas nossas escolas formais, a gente aprende quem foi Júlio César, quem foi Marco Antônio, quem foi Aníbal, pessoas do mundo que atuaram há 1000 e tantos anos atrás, e ninguém fala da nossa história. Eu lutaria, não sei se é possível, para que no currículo da nossa formação educacional tivesse a história do município, a nossa história, com os nossos artistas, com as nossas personagens, para que no futuro, quando a gente for falar do Trairi, a gente saiba com quem está falando e do que está falando. O prefeito municipal pediu para que eu fiz um painel muito bonito ali na Câmara, rememorando e trazendo. Então ele pediu que eu apresentasse um projeto dos ex-prefeitos todinhos. Você precisa, e eu tenho muito conhecimento disso, mas foi uma dificuldade para encontrar as datas bem direitinho. As fotografias ainda hoje estou procurando, que já não existe mais. Tem familiares que não tem mais fotografia do próprio prefeito. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho desse que a gente começa a pensar, rapaz, é brincadeira. Eu vou só lhe contar uma história para fechar aqui, porque quando eu começo a conversar é horrível. Mas uma coisa que me deixou espantado. Há uns 10 anos atrás, meu filho, que hoje é engenheiro civil, ainda era estudante. Aí ele veio aqui passar 31 de dezembro, porque a gente acostumou a nossa família a valorizar nossas festas tradicionais. E aí, 31, Trairi cheio de gente, e ele jantou primeiro do que eu, doido para sair para encontrar com os colegas. Aí eu disse, rapaz, eu quero falar contigo. Aí ele disse assim, papai, lá na rua a gente se encontra. Eu digo, como, rapaz? O Trairi está hoje com mais de 3, 4 mil pessoas, como é que eu vou te encontrar? Ele disse, não, nós vamos ficar naquela praça, na Praça do Careca. E eu disse, a Praça do Careca, tem essa no Trairi? Tem, papai, aquela que fica em frente àquela casa grande. Eu digo, meu filho, aquilo é Praça José Granja Ribeiro. E ele disse, papai, então fala que é a Praça do Careca. Então, essa que é a maldição da história, é a parte negativa. Zé Granjinha, que foi o mentor intelectual da independência do município, foi prefeito do Trairi durante 2 gestões, foi o tutor político mais forte do Trairi durante 30, 40 anos. Mas hoje, ele morreu na década de 70, então hoje, a praça onde ele está, o pessoal nem lê, porque lá está a placa. Não, é a Praça do Careca. Quer dizer, isso é um insulto, nós temos que acabar com essa história. Agora, a gente só acaba trabalhando, levando as pessoas a entenderem a importância de preservar a memória daqueles que nos antecederam. Mais uma vez, obrigado. Agora a você por ter me aguardado, né? Que eu tinha confundido o horário. E fica aqui o meu compromisso de arregimentar forças para que nós possamos transformar a vida do idoso do Trairi, não de uma vida boa para eles não, só isso não vale nada. É uma vida melhor para ele, mas principalmente útil para todos. Muito obrigado.